Então, pessoal, nós tem algo que precisa ser esclarecido e, digamos assim, existe pouquíssima boa vontade para esclarecer determinados fatos históricos e determinadas influências filosóficas sobre certas concepções e percepções, principalmente no que tange o conceito de Ocidente, certo? Hoje nós somos bombardeados nessa questão de que o Ocidente, ele é... Esse liberalismo atual é resultado quase que natural de todo o desenvolvimento civilizacional do Ocidente. Como se esse nosso estado de liberalismo e nihilidade metafísica, por assim dizer, são termos do Zubiri, não é? Nihilidade metafísica, essa nossa ausência de sentido e orientação, como se isso fosse algo natural na nossa civilização e como se fosse o resultado natural do curso das coisas e não o contrário. Como, por exemplo, é como se nós afirmássemos que com ou sem César Roma cairia. É óbvio, todos os impérios humanos estão destinados a cair, mas nós temos causas eficientes que corrompem e deterioram o tecido social, as categorias sobre o qual se vai pensar essa sociedade e também as categorias ao qual essa sociedade vai enxergar a si mesma, não é? Então, isso hoje que nós chamamos de Ocidente está total e completamente esvaziado do seu sentido, por assim dizer. Notem que... ó, o carro da promoção passando, pô. É de fuder, né? Vejam bem. Só uma moto ou uma serra? Jesus amado. Vejam bem. O que nós poderíamos, com toda a clareza do termo, chamar de Ocidente, tem uma unidade de ideias, tem uma unidade de concepções a respeito da vida e do homem, que é algo que hoje nos é total e completamente estranho. Essa é a grande realidade. A realidade é, hoje os próprios ocidentais não sabem mais o que é o Ocidente. Essa é a grande realidade. O Ocidente, ele é uma civilização que é fruto do grandíssimo esforço do edifício de conhecimento que a Igreja Cristã Ocidental vai desenvolver. Durante o Império Carolíngio, o Império de Carlos Magno, né, para ser mais... não molestar vocês com termos, né, tão acadêmicos, durante o Império de Carlos Magno nós tínhamos uma hegemonia da Igreja e nós tínhamos a realeza muito mais alinhada com os ideais do cristianismo. Nós vamos ter depois, ali próximo ao Império Merovingio, nós vamos ter a cisma entre os ortodoxos e os ocidentais, por causa da imposição da liturgia latina, né? A imposição do rito latino, aí tem a cisma e tal. E durante o Império Merovingio após o Império Merovingio nós vamos ter a chamada Idade Média, e é aí que esse período nos é extremamente obscuro, e na verdade o Império Carolíngio ele não é nem obscuro, ele não chega a ser nem obscuro, nós nem ouvimos falar desse negócio. Nós ouvimos falar do período antigo lá, desintegração de Roma, e depois da desintegração de Roma são pouquíssimos os comentários o qual
por assim dizer, o estudante médio ouve muito pouco sobre o que aconteceu após a derrocada do Império Romano. A gente sabe que o negócio acabou, nos deu aí como herança uma certa continuidade da filosofia helena, vários tratados e sistemas de direito e até uma nova filosofia, né? Nós temos imperadores e grandes figuras públicas que eram estoicos e vão desenvolver ali uma filosofia que fala de uma certa forma sobre uma resiliência e trata essa resiliência no escopo de espiritualidade humana, uma espiritualidade naturalista, não é? Mas muito pouco se sabe sobre o que acontece depois da derrocada de Roma, que é aí que nasce propriamente esse germen da civilização ocidental. E a civilização ocidental ela vai se desenvolver principalmente com o isolamento do cristianismo, um cristianismo mais monástico, que só vai encontrar unidade, por assim dizer, unidade entre a vida pública, a vida eclesiástica e uma certa hegemonia, assim, por assim dizer, um império cristão, só acontece durante o período carolíngio, certo? Isso é a minha percepção, não é? Tem gente que gosta muito do Império Merovingio mesmo com a cisma. Eu acho que tem muito mais homogeneidade esse período do Carlos Magno, Império Carolíngio. Por mais que ainda seja uma coisa meio deficiente, nós vemos que a realeza é extremamente leal aos valores e à eclésia do cristianismo. Eles eram muito leais o clero desfrutava de um prestígio a fins de orientação da realeza que era algo muito grande, e isso acabou gerando uma homogeneidade no Império Carolíngio. Então ali pode-se dizer que havia um Império Cristão, certo? Ali no Império Carolíngio havia um Império Cristão, ali depois da cisma é algo um pouco mais questionável. Nós vamos ver uma série de tensões entre o poder do século, o poder secular e o poder da igreja. Nós vamos ter bulas papais, debates, disputas de altíssimo nível intelectual, as bulas do Papa Gelásio a respeito das nomeações dos bispos e da eclésia, e nós temos dos dois lados uma pujança intelectual muito grande, onde tanto as disputas políticas como as disputas eclesiásticas são resolvidas com debates intelectuais de altíssimo nível, usando da escritura, da tradição dos pais, etc. Então tudo ali é muito bem justificado, muito bem estruturado. Então as categorias ao qual o clero vai pensar a eclésia e as categorias ao qual a realeza vai enxergar a eclésia são duas coisas muito claras, dada essa pujança intelectual e esse compromisso do tecido eclesiástico em deixar as coisas claras, porque o evangelho é algo claro, a revelação, não é? Então, mesmo após esse período carolíngio, então, mesmo que seja contestável essa questão de ser um império cristão homogêneo ou não, as coisas ali são muito claras, as categorias são claras, como a eclésia pensa, a orientação para o povo comum é algo muito claro também, porque nós temos o teatro, as artes. A igreja sempre foi uma das maiores financiadoras da arte, porque acreditava que a arte, vocês podem ver isso na beleza das catedrais, vocês podem ver isso na beleza das cidades. A igreja acreditava muito no poder que a arte tinha em evangelizar o povo comum. Então tudo que era tratado nesse alto nível eclesiástico era tratado em termos de metafísica, as analogias metafísicas da teologia natural e etc. Tudo isso era trazido para o povo comum
através das artes e através de uma tradição oral muito rica, através do teatro também. E essa questão das artes eram tão fortes que a arte da dança ela não entrava na igreja por ser algo muito corpóreo, então podia provocar uma certa lascívia no povo comum. Então as danças elas não entravam como arte na igreja, era algo secular, algo supostamente mundano. Mundano não é o termo mais adequado, mas enfim, que não sirvam essas categorias. E notem que esse período nos é extremamente obscuro. O período carolíngio nem se fala, não é? Nem se fala muito pouco sobre o período carolíngio. Nunca, eu acho que isso nem está presente nos livros didáticos. Uma explicação clara sobre como desintegrou Roma e como nasce esse império que é devidamente cristão, né? Aí nós vemos que Santo Agostinho é contemporâneo dessa desintegração romana, não é? Mas enfim. Notem que a obscuridade desse período ele já nos causa uma certa estranheza, porque se o Ocidente é esse Ocidente cristão, e se o Ocidente tem as suas raízes no cristianismo, isso é um argumento inclusive do marxismo, que o marxismo quer acabar com o cristianismo, que acaba com a propriedade, e aí a New Left diz que acabando com o cristianismo acaba com os preconceitos do Ocidente, não sei o que, a mulherada apanha por causa do cristianismo, tudo é culpa do cristianismo nesse negócio. E aí vocês veem que isso é contraditório porque nós não temos mais acesso à história do cristianismo em si. Isso nos é totalmente obscuro, né? Eu não tenho dados o suficiente, ninguém me explica o que foi o Império Carolíngio. A Idade Média chamam de Idade das Trevas e ponto, mas por que Idade das Trevas? Por quê? Porque não se desenvolvia a ciência. Isso aqui é a ciência da Idade Média. Ó. Vocês conseguem imaginar um acadêmico atual